Bom, eu nasci num lar cristão e desde criança eu aprendi sobre Jesus, aprendi sobre a Bíblia, sobre as histórias da Bíblia e alguns princípios, mas depois de um tempo, por problemas pessoais da minha cidade que eu morava antes, a minha família parou de se congregar e ficamos por alguns anos distantes de igreja. E quando eu estava no ensino médio, não, no ensino fundamental, eu tinha a idade de 14 anos e apareceu um novo aluno que era cristão e começou a falar comigo sobre o Evangelho, falar sobre Deus e falar várias coisas que me interessaram bastante, porque foram coisas que mexeram comigo e me lembraram de coisas que eu tinha aprendido na infância, mas coisas que eu não conhecia muito bem, que eu tinha muitas dúvidas. E ele veio num período em que eu achava que estava muito bem. Eu não falei antes, mas eu tinha mudado daquela cidade que eu morava antes com minha família para uma nova cidade. E minha vida anteriormente era um pouco difícil, um pouco chata, tinha poucos amigos. Nessa nova cidade eu fiz boas amizades e eu passei a ter coisas que eu sonhava antes em ter quando eu era adolescente. E então eu me sentia muito feliz. Eu pensava que era muito feliz, mas a verdade era que eu era infeliz e não sabia. Porque quando esse amigo começou a falar essas coisas, como eu disse, elas mexeram comigo e foram como que encontraram alguns sentimentos, vieram como respostas a vários anseios que eu tinha. Anseios por encontrar um propósito, por encontrar a bondade de Deus e a maneira como eu devia viver. Era algo que eu sentia falta, e essas coisas preencheram esse vazio. Então eu comecei a me interessar e eu tive boas conversas com esse amigo. Mais tarde, numa outra série da escola, eu conheci outros amigos também que começavam a falar de Deus com algumas maneiras diferentes. E então acabou surgindo o desejo de voltar a conhecer os irmãos com quem minha família se reunia antes. Um grupo dos mesmos irmãos, mas naquela nova cidade. Então eu voltei, fui visitar, fui numa reunião da igreja e soube que no dia seguinte haveria batismo. E eu não entendia muito bem o que era o batismo, mas eu já estava há alguns meses com essas conversas com alguns amigos, despertando para várias coisas, e eu sentia bem forte o desejo de entregar minha vida ao Senhor. Por isso eu decidi batizar no dia seguinte, e desde aquele dia minha vida foi completamente diferente, muita coisa mudou. Eu comecei a sentir a presença do Senhor de uma maneira mais forte em minha vida, me conduzindo para junto dele, para viver todas aquelas coisas que a palavra dele diz, e eu realmente fui senti a felicidade verdadeira ao encontrar o Senhor mais de perto, e comecei a participar das reuniões da igreja, e estou aqui até hoje pela misericórdia de Deus. Então acho que é isso.